Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O noivo ladrão. Era uma vez um moleiro que tinha uma bela filha. Quando ela cresceu, o pai quis que se casasse e se estabelecesse. Então pensou: se aparecer um noivo digno e pedir a mão de minha filha, eu a darei. Não demorou muito, apareceu um pretendente que parecia ser rico. E como o moleiro não soubesse nada contra ele, prometeu-lhe a filha. A moça, porém, não gostou tanto do noivo quanto deveria gostar, nem acreditou nele. Sempre que o olhava ou pensava nele, sentia um arrepio percorrer-lhe o corpo. Um dia, o homem disse à moça: "Você é minha noiva, mas nunca foi me visitar." "Nem sei onde é sua casa", respondeu a jovem. Ao que o noivo respondeu: "Minha casa fica no meio da floresta." Ela se desculpou e disse que não saberia encontrar o caminho. "No próximo domingo, você deve ir me visitar sem falta. Convidei mais algumas pessoas e, para que possa encontrar o caminho, espalharei cinzas para orientá-la." Quando chegou o domingo e a moça ia saindo, sentiu medo, embora não soubesse a razão. Para ter certeza de encontrar o caminho de volta, ela encheu os bolsos de ervilhas e lentilhas. Na entrada da floresta, encontrou a trilha de cinzas e seguiu-a, mas a cada 1 ou 2 passos, ela espalhava algumas ervilhas e algumas lentilhas, tanto à direita quanto à esquerda. A jovem caminhou quase o dia inteiro e, por fim, chegou ao meio da floresta, onde já estava quase escuro. Ali, viu uma casa solitária que não lhe agradou. Era tão sombria e sinistra. A moça entrou, mas não encontrou ninguém, e havia um silêncio mortal lá dentro. De repente, uma voz gritou: "Volte, volte, linda noiva! Não venha com a morte morar." A moça ergueu os olhos e viu que a voz vinha de um pássaro preso em uma gaiola. Novamente, ele gritou a mesma coisa: "Volte, volte, linda noiva! Não venha com a morte morar." A bela noiva correu de aposento em aposento por toda a casa, mas encontrou-os vazios. Não havia viva alma à vista. Por fim, chegou ao porão e ali encontrou uma mulher muito velha, cuja a cabeça tremia. "Pode me dizer se meu noivo mora aqui?" "Ai de ti, pobre criança", respondeu a coitada. "Você nem sabe onde se meteu? Está no covil de um assassino. Você pensou que ia se casar, mas o seu casamento será com a morte. Escute aqui, tenho sido obrigada a encher esta chaleira de água, mas quando eles a agarrarem, a matarão, sem dó nem piedade. Cozinharão e comerão você, porque se alimentam de carne humana. A não ser que eu tenha pena e a salve, você está perdida." A velha levou-a para trás de uma grande barrica, onde não poderia ser vista. "Fique quieta como um ratinho", recomendou. "Não se mexa, ou porá tudo a perder. Hoje à noite, quando os assassinos estiverem dormindo, fugiremos. Há muito tempo espero por esta oportunidade." Mas a velha acabara de dizer isso e entrou um grupo de homens barulhentos na casa. Arrastavam com eles outra moça, mas como estavam muito bêbados,
não prestaram atenção aos seus gritos e lamentos. Deram-lhe vinho para beber, 3 taças cheias, tinto branco e amarelo. Depois de bebê-las, a moça caiu morta. A pobre noiva, escondida atrás da barrica, ficou aterrorizada, se arrepiou e tremeu, pois percebeu claramente qual seria o seu destino. Um dos homens notou um anel de ouro no dedo mindinho da moça assassinada, e como não pôde tirá-lo, apanhou um machado e cortou o dedo fora. Mas o dedo voou longe e caiu justamente no colo da noiva, atrás da barrica. O homem apanhou uma lanterna para procurar o anel, mas não conseguiu encontrá-lo. Um dos companheiros perguntou: "Já olhou atrás daquela barrica?" A velha logo chamou: "Venham comer! Deixem a busca para amanhã. O dedo não vai fugir." "A velha tem razão", comentaram os assassinos, e desistiram da busca, se sentando para jantar. Mas a velha pôs uma poção para dormir no vinho deles, e logo se deitaram. Caíram no sono e roncaram com gosto. Quando a noiva ouviu os homens roncando, saiu de trás da barrica, mas precisou passar por cima deles, que estavam enfileirados no chão. Sentiu um medo terrível de encostar neles, mas Deus a ajudou e ela conseguiu sair do porão sem problemas. A velha foi com ela, abriu a porta e as duas se afastaram o mais rápido que puderam daquele covil de maldades. As cinzas tinham sido varridas pelo vento, mas as ervilhas e as lentilhas tinham germinado e brotado, mostrando para as duas o caminho, a claridade do luar. Elas caminharam a noite inteira e chegaram ao moinho pela manhã. A moça contou ao pai tudo o que se passara. Quando chegou o dia marcado para o casamento, o noivo apareceu e o moleiro convidou todos os amigos e parentes. Quando estavam sentados à mesa, o anfitrião pediu a cada um que contasse uma história. A noiva ficou muito quieta, mas quando chegou a vez dela, o noivo disse: "Vamos, meu amor. Você não tem nada para contar? Conte alguma coisa." Ela respondeu: "Vou contar sim, um sonho que tenho tido. Estou andando sozinha em uma floresta e chego a uma casa solitária, onde não vejo viva alma. Há uma gaiola pendurada na parede de um dos aposentos e nela há um pássaro que grita: 'Volte, volte, linda noiva! Não venha com a morte morar.'" Ele repetiu as mesmas palavras 2 vezes. Isso foi no meu sonho. Percorri todos os aposentos, mas eles estavam vazios e tristes. Por fim, fui ao porão. Encontrei uma velha, cuja cabeça tremia. Perguntei a ela: "O meu noivo mora aqui?" E ela respondeu: "Ai de ti, pobre criança! Você está no covil de assassinos. De fato, o seu noivo mora aqui, mas ele vai cortá-la em pedaços, cozinhá-la e comê-la. Isso foi somente no meu sonho." Então a velha me escondeu atrás de uma barrica e mal acabou de fazer isso, os assassinos entraram em casa arrastando com eles uma moça. Deram-lhe 3 qualidades de vinho para beber, um tinto, um branco e um amarelo. Depois de bebê-los, a moça caiu morta. Então, eles arrancaram tudo da moça e a cortaram em pedaços. Um dos assassinos notou o anel de ouro no dedo mindinho da moça e, como não conseguiu tirá-lo, cortou fora o dedo. O dedo saltou no ar, caiu atrás da barrica, no meu colo. E então ela mostrou para todos: "Aqui está o dedo com o anel." Dizendo isso e mostrando o dedo para todos os convidados,
O noivo ficou branco como cera, tentou fugir, mas os convidados o agarraram e entregaram à justiça. Ele e seu bando foram executados pelos seus crimes. Fim.